Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto e esse é o canal Cidadão Cidade, o canal de cidadania e crítica. Durante esse período de eleições, o Cidadão Cidade se propôs a ser uma alternativa de comunicação para a gente poder conversar com as candidaturas, tanto a prefeitura aqui da cidade de Campinas, como a vereança, tanto de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Afinal de contas, a ideia do Cidadão Cidade é ser um meio da gente refletir os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. As eleições, elas são um período, mas a política não depende somente de um dia eleitoral que acontece de 4 em 4 anos. Política é um processo e tudo é política. Mesmo quando a pessoa diz assim, mas eu não gosto de política, eu fujo de política, essa é uma forma de política. Então, enquanto comunicador, eu me propus a trazer aqui visões diferentes de política, de representatividade. O que é ser representado politicamente? O que é a possibilidade democrática de ir votar? É apenas um apertar de botão? É consequência de um ato consciente, crítico, de pensar numa sociedade melhor, na possibilidade de uma sociedade mais evoluída, mais avançada? Então, tudo isso são questões que a gente deve se perguntar e que não devemos nos restringir apenas aos períodos eleitorais. Mas, tendo em consideração que a gente está em meio a uma pandemia e os meios de comunicação se baseiam basicamente em redes sociais e nos meios de comunicação tradicionais, é muito importante que a gente venha, através da internet, trazer outras formas de chegar até vocês. Então, é essa que é a nossa intenção aqui. Eu gostaria de agradecer a você, Danilo Catalano, que está hoje aqui com a gente. Afinal de contas, embora o Cidadão Cidade seja um meio alternativo de comunicação, não é um meio independente. Muito pelo contrário, é um meio muito dependente. Dependente, primeiro, das pessoas que colaboram. São quase 1.400 curtidas na página do Facebook, 1.100 seguidores no Instagram. Então, isso significa que é um trabalho que começou a passo de formiga, com muita paciência, há 3 anos atrás, e que agora eu estou vendo assim, os resultados, que um público cada vez mais engajado nas questões que a gente aborda. Falamos de arte, falamos de política, falamos de consciência, e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, afinal de contas você está aqui hoje, concedendo o que há de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. Eu gostaria de agradecer a você por estar aqui com a gente hoje. É com muita felicidade que eu recebo você e eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público, por gentileza. Olá, eu sou Danilo Catalano, sou formado em Ciências Sociais desde 2018 pela Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo, a primeira universidade de sociais do Brasil. Sou filiado ao PCdoB desde 2016, sou escritor também desde 2016 e sou membro pesquisador do CLAEC, do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura. Depois eu vou querer também abordar sobre o que você escreve, o livro que você estava comentando comigo, tá? Uhum. Eu gostaria de iniciar pelo início. Como foi que você pensou pela primeira vez assim na possibilidade de, na política partidária, se sentir atuante, na militância política partidária? Como que foi para você que surgiu essa possibilidade? Bem, acho que todo mundo deve ter ficado um pouco nesse sentimento em 2016, né, com o golpe, o impeachment, como queiram dizer. Eu sempre digo os dois, porque nunca se sabe, né? Tem gente que... Então, e aí eu senti isso, que eu precisava entrar. E aí foi justamente nesse ano, por isso, que eu me filiei ao PCdoB. Mas, infelizmente, nessa época, estava meio desmantelado, né, o PCdoB aqui da minha zona, da Zona Oeste, aqui de São Paulo. Que aí depois voltou a se organizar agora. E aí foi quando eu decidi me filiar, que aí eu pude me juntar a eles ali. Então, é um movimento que vem vindo e que eu fui meio que saindo, porque não tinha essa alternativa, então eu montei o meu Instagram, o Catalas65,
ia em protestos, claro, né? Fui no Fora Temer, depois fui no Fora Bolsonaro, fui até o último que eu fui agora foi até o dos entregadores, né? Para apoiar eles ali. Então eu fiz a minha própria militância ali, e aí agora que eu vi que voltou, teve uma direção, organizaram de novo, né? Isso aconteceu por conta do emprego, né? Muita gente foi para Campinas, que trabalhava nesse distrital aqui da Zona Oeste para trabalhar. Então, teve esse movimento do distrital que aí voltou, e aí eu pude a possibilidade de concretizar o que eu queria desde 2016. São Paulo, se eu não estou enganado, contando com todo o ABC, ele tem cerca de 16 milhões de habitantes. Então, ou seja, se a gente for pensar proporcionalmente, é uma megalópole que tem muitas dificuldades. Houve um grande aumento recente, inclusive, da população de moradores de rua. Enfim, é uma cidade que tem tudo para ser uma potência muito, muito grande e um potencial, mas que, infelizmente, também tem uma das marcas registradas, uma grande exclusão social. Então, basta entrar em São Paulo, você vê assim, o choque que é de ter assim, uma Avenida Paulista que tem aquela cara de Nova York, e, por outro lado, você vê também pessoas que moram assim, às beiras do Rio Tietê. Então, o choque é muito grande. Então, como que você enxerga isso? Como que você entende isso? E no seu fazer de política, como que você pretende lidar com isso? Com essas... acho que a gente vê uma polarização, né? Você fala de uma polarização da população, mas não partidária, né? Não, assim, da pobreza e da riqueza que convivem ali num choque, porque você tem, assim, desde casarões gigantescos, uma arquitetura absurda, que São Paulo é uma cidade maravilhosa, e por outro lado, você tem também uma pobreza que se destaca. Como que você entende esse choque? Isso tem a ver com a própria história, né, de São Paulo, nessa questão das migrações, né? São Paulo sempre foi uma cidade de migrações. Vieram italianos, japoneses na história, e também vieram nordestinos, e por aí vai. E essas pessoas, é interessante isso que você falou por conta disso. E num debate, um candidato a prefeito aqui falou que isso é um movimento de que as pessoas acabam saindo, né? Não explicando direito o que é. E aí o Rui Braga, que é um professor da USP, ele, num seminário que eu fui ver, ele explicou que essa questão desse movimento que você comentou é o quê? É a questão de que São Paulo é uma cidade que sempre quis expulsar quem é de fora. Então sempre ficou à margem quem vinha. A gente pode pensar que a Moca, por exemplo, que agora é um bairro, né, que é um bairro de italianos, é um bairro que está fora do centro, está fora da Avenida Paulista. Então, o que fez? Essa exclusão. O outro exemplo assim gritante é o Morumbi e Paraisópolis. Esse seminário que eu fui foi em Paraisópolis. Então, eu estava andando numa rua aqui em Paraisópolis, tinha um muro enorme e um prédio chique. Aí você fala, né, aqui... Então, é isso, é meio... A cidade, ela não quer essa população que vem, mas ao mesmo tempo ela quer, porque as pessoas vão lá para trabalhar, né? Então, acho que é desse jeito que eu vejo. E como que você pretende trabalhar essa questão da inclusão social, assim, quais são as ideias ideais que você tem enquanto vereador para a cidade de São Paulo? Eu acho que a principal ideia é o Sampa Mais Humana, é fazer essa unificação da população, que é o Sampa Mais Humana, né? Dos espaços públicos, das ruas, praças, fazer com que as pessoas não se preocupem que tem esse prédio grande ou que morem numa comunidade, mas que estejam ali e se relacionem e entendam as diferenças, entendam essas coisas por meio do quê? Da educação, aprendendo, lendo, fazendo leitura, aprendendo qualquer outra matéria e também fazendo arte,
né? O mais importante, fazendo cultura, né? Cantando uma música, dançando, fazendo um teatro, quem sabe, fazendo... Por aí vai, né? Eu acho que utilizar das ruas e dos espaços públicos é o mais importante para esse tipo de coisa que você está falando. Inclusive, São Paulo é um polo cultural, um polo de arte. Muitas pessoas que, quando querem se desenvolver em termos de arte, vão para São Paulo. É uma cidade que se pensa, a primeira cidade que se pensa no Brasil, quando fala assim, puxa, eu quero fazer teatro, me desenvolver, eu vou para São Paulo. E essa já é uma característica histórica da cidade, não é mesmo? Essa pujança cultural, essa característica. Então, por um lado, você tem, assim, por exemplo, Zé Celso, que faz história, você tem tanta cultura, tanta Semana de Arte Moderna de 22 que aconteceu em São Paulo. Então, São Paulo tem essa característica de estar sempre um passo à frente em termos de aglomeração artística. E, por outro lado, recentemente teve o caso de uma militante que ela foi agredida, ela da esquerda, que é apoiadora de uma candidata que, por ser trans, foi agredida com um pau de selfie, levou até mordida. Então, eu gostaria de perguntar para você sobre como lidar com questões como LGBTfobia, racismo e toda forma de exclusão das populações que são chamadas de minorias, mas que, se a gente for pensar bem, somando, são maiorias, né? Então, como lidar com isso? Ou seja, pensar numa inclusão social, na possibilidade de uma coexistência entre as populações nessa cidade que é São Paulo, que pode ser um exemplo para o resto do país? Eu acredito que seja exatamente isso, de você conhecer, né? Que você realiza esse tipo de coisa porque você não conhece o outro. Então, às vezes, o conhecer, o conviver com o outro é muito importante nesse momento, né? A gente pode dizer que não, mas isso de uma forma imediata, porque aquela pessoa que tem um estudo, que já tem uma carga, e aí ela não conhece esse tipo de coisa, porque, o que eu falo? O melhor para isso é a educação. Mas a cultura está em junto. A cultura é para trazer a realidade, para trazer essa convivência. Mas também ela tem que ir junto com a educação, que é isso de trazer narrativas na educação que sejam diferentes. Trazer novas narrativas, trazer não só a narrativa dos brancos e da Europa, mas trazer também as narrativas, por que não trazer a história dos LGBTs, né, para a gente estudar na escola, trazer a história da África, trazer a história da escravidão, dando uma outra visão, porque a gente tem que, para parar com esse tipo de coisa, não é de um dia para a noite, né? É muito paliativo isso que a gente vê de um monte de candidatos falando que é um problema de segurança pública. Eu não acredito nisso. Eu acredito que seja, assim, sim, foi uma violência, ela tem que ser ali, eu não estou dizendo que não tem que ser, tem que ter uma atitude do Ministério Público, uma atitude de segurança para poder prender essas pessoas que fizeram a violência. Mas eu estou dizendo que antes disso, para que a gente tem que pensar no antes. Se tivesse as coisas que estou falando, não precisaria da atuação da segurança pública. É mais ou menos nesse sentido que eu penso. Eu gostaria que você falasse sobre os seus projetos para a cidade. Tá tudo interligado com o Sampa Mais Humana. Então, tem o projeto Arte na Comunidade, que é um projeto que vai, né, se relacionar com os movimentos sociais que já existem nas comunidades aqui de São Paulo, com as fábricas de cultura, para poder levar para as ruas e valorizar a identidade de cada uma das comunidades. Ela é meio um puxadinho para a cidade inteira do meu projeto Largo da Batata Musical, que é justamente melhorar e trazer também essas atividades para o Largo da Batata, que ficou conhecido aqui em São Paulo na jornada do preço do ônibus, né, do transporte público, em 2013. Então, melhorar a divulgação, melhorar tudo isso. Mas também tem que pensar
nas comunidades. E aí eu levei para o Arte na Comunidade. Outro deles é o projeto Mais Leitura, que tem influência do meu antigo colégio, que é essa questão de um aluno ajudar o outro, né? Um aluno ajudando o outro a ler. Então, é um aluno mais novo com um aluno mais velho se ajudando a ler. Já existe isso nas salas de leitura aqui no município de São Paulo. Mas eu acredito que um professor ajudando é diferente de um aluno ajudando. O convívio, a relação social, ela é muito maior. Certo que tem a relação com o professor, mas a relação com o aluno, a relação de um mais novo com um mais velho é muito importante. E eu gostaria de perguntar para você o que te inspira a acreditar que é possível, através da política, haver representatividade e uma mudança social para melhor. Eu comentei já um pouco sobre isso nas minhas lives no Catalas 65, mas eu acho que dá para ir um pouco além, né? Uma delas foi uma frase, né, do Florestan Fernandes, de que um cientista social ele não tem só que estudar e ficar na teoria, ele tem que sair e mudar o mundo, né? Florestan Fernandes dizia isso e eu acho que é algo que me motivou bastante. Outra coisa foi um dos meus professores, né, que morreu já, que é o Raimundo Campos, da equipe, que foi quem me fez me levar a gostar de pesquisa, a gostar desse tipo de entrar na política, quando eu fazia um trabalho lá. Também tem um pouco dos pais, né? Acho que sempre tem um pouco, né? Porque meus pais são professores, então muito mais a minha mãe do que meu pai, mas minha mãe foi professora da rede pública, né? Tanto que ela sempre e para crianças, né? Então sempre me motivou a pensar na educação como algo importante. Então, acho que tudo isso foi me motivando a estar na política. Gostaria de perguntar para você como que é para você a possibilidade de que mais pessoas venham se espelhar em você, na sua luta, na sua militância, para também produzirem as delas, não é? Afinal de contas, conquistar o seu espaço, conquistar a possibilidade de ter na própria voz uma representatividade, um instrumento de luta. Como que é para você essa possibilidade de plantar essa semente e que mais outras pessoas venham também a seguir esse caminho? Vixe, isso eu nem tinha pensado, né, até agora, porque é algo que a gente acaba pensando que é por ego, né? Acaba pensando que, mas acho que tem que ter uma outra visão, né? Eu acho que tem um outro lado, é mais por trazer uma inspiração. Como, por exemplo, Florestan Fernandes foi para mim uma inspiração, eu acho que é muito importante ter isso, até porque mostra que está dando resultado a sua luta, né? Eu acho que você vê que a pessoa está sendo inspirada por você e está indo além e pensando coisas melhores para melhorar mais ainda o mundo, eu acho que seria muito gratificante, assim, seria uma honra ter isso. Qual que é a cidade dos seus sonhos de São Paulo? Como que você gostaria que ela fosse? Eu gostaria de uma cidade que fosse igualitária, que respeitasse a pluralidade tão linda que ela tem e que fosse uma cidade de oportunidades. A gente fala muito que ela é uma cidade de oportunidades, mas hoje em dia ela está mudando muito. Então a gente precisa que seja uma cidade democrática. A gente precisa, acho que isso que eu falei é muito importante. É uma cidade democrática e uma cidade igualitária. Acho que é por isso que eu luto, uma cidade que valorize a vida, que valorize o próximo. Acho que é o mais importante para mim. Olha, gostaria de destacar aqui algumas participações aqui. Olha, a Rosa Abreu, Cícero Souza, Sergina Santos, grande entrevista sensacional. A Sergina, que é uma fiel seguidora aqui do Cidadão Cidade. Assim, tem uma frase que eu costumo falar sempre aqui: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E em meio a essa pandemia, ficou tudo muito mais difícil, com a necessidade de isolamento social, são mais de 160 mil pessoas mortas, estamos vivendo num período de luto coletivo. Então, é um período pesado da história da humanidade,
e eu imagino que fazer campanha política em meio a tudo isso é muito difícil. Afinal de contas, a gente não, para poder pensar num projeto, a gente precisaria ter pelo menos uma mínima noção de como que vai ser o dia de amanhã, e a gente não sabe nem exatamente quando vem uma vacina, a gente não tem uma ideia concreta de como que vai ser o dia seguinte, quanto mais o ano que vem, não é? Então, eu gostaria de perguntar para você sobre as dificuldades de se pensar num projeto político em meio a essa instabilidade e como que a sua sensibilidade enquanto militante fica em meio a esse período todo. O primeiro de tudo é que o Sampa Mais Humana é uma coisa que eu até comentei uma vez. O Sampa Mais Humana não daria para se implementar logo em 2021, depois de eleito. Né? Não daria para se pensar isso, porque a gente estaria em pandemia e fazer um projeto e montar um programa, botar isso, colocar na Câmara, sendo em meio à pandemia, seria impossível. Então, seria esperar pelo menos 2022, pelo menos a vacina. Né? Então, isso eu tenho totalmente em mente, eu acho que é muito importante, porque geraria aglomeração, né? As coisas que eu comentei aqui. Então, eu acho que a gente teria que ter pensar na realidade, no contexto sanitário que a gente está. E aí outra coisa que foi uma crítica até, que eu lancei até um vídeo no meu Insta esses dias, acho ontem, que é falar que não dá, é uma coisa que eu tomei muito cuidado. Eu fiz panfletagem, mas eu não ficava, eu só entregava e tchau. Por quê? Esse negócio do candidato ficar conversando, bater papo, olhar olho no olho. Teve uma candidata que eu vi que entrou na casa da pessoa, fiquei, mas... Né? Até o Orlando comentou, né, que ele tentou, como ele é majoritário, ele tem que estar mais próximo ali da população, mas mesmo assim com os cuidados. E ele mesmo falou que está difícil. A gente está entendendo que a população, nem para receber o folheto, estão recebendo. Tem gente que fala, eu não pego o folheto, ainda faz assim com a mão. Então, a gente tem que entender isso, tanto que no meu vídeo eu falo, a campanha agora, ela tem que ser mais digital, ela tem que ser engajar, fazer anúncio, correr atrás. Tem gente até, eu fiquei sabendo que tem gente até usando o Tinder, né, para fazer. Eu achei que é muito evasivo, né, porque você está no Tinder, o Tinder é uma rede social para se conhecer, né, e tem candidato usando o Tinder para conseguir voto. Eu falei, não, o Tinder eu não vou usar, mas as outras redes eu estou usando, sim, e estou me engajando, estou no TikTok, então correr atrás, né, dessas ferramentas. Match político, isso eu nunca tinha ouvido. Olha, a Sergina está falando aqui, ó. Se votasse aí na sua cidade, com certeza votaria no senhor Danilo Catalão com o número 65995. Foi, perfeito. Obrigado, Sergina. E aqui a Terezinha dos Santos Espíndola está dizendo: o importante é acreditar e se importar, e tudo se torna possível. Olha, exatamente, a política, ela é, talvez, assim, a arte do impossível, não é mesmo? A gente vê, a gente o país passou por tantas situações difíceis políticas, não é mesmo? A gente passou por uma ditadura que, pelo período que aconteceu, parecia que não ia nunca ter fim. Estamos passando um período político muito difícil, que também parece que não vai ter fim. Temos um presidente que ignora a vida humana, que cada vez que ele abre a boca, você não sabe que tipo de... Assim, nossa live, nossas regras, então eu vou dizer, a gente não sabe que tipo de porcaria que vai sair cada vez que ele abre a boca. E, assim, é um período de pós-verdade, não é mesmo? Você pode falar assim, olhar para o céu azul e falar, isso aqui é azul. E aí as pessoas vão falar, não, é verde, né? Então, assim, aquela coisa da mentira repetida tantas vezes que acaba, para a cabeça de algumas pessoas, se tornando verdade. E eu vejo também o ódio. Agora, a gente falou da polarização, da pobreza e da riqueza que tem em São Paulo. Agora vamos falar da polarização política. Eu vejo muitos ataques nas campanhas de esquerda que eu acompanho, e muitos assim, ataques tanto pessoais, ataques no sentido de repetir mentiras
várias vezes, e é um momento muito delicado. Então, eu gostaria de perguntar para você como que você lida com isso, com essa polarização, com os ataques que provavelmente você também deve sofrer. Eu comentei recentemente numa entrevista que eu fiz. Eu, assim, se você procurar o meu nome, como tá aqui embaixo, tem um rapaz que ele é conhecido na Câmara dos Vereadores como o Vampiro. E, e ele foi proibido de passar na frente da Câmara dos Vereadores, porque ele entra lá, xinga, ele leva um carrinho de som, ele fala alto ali, fala que eles são ladrões, fala do Toninho, fala de outros vereadores. E aí, a minha foto, primeiro, ele postou um negócio que não tinha nada a ver, mas tinha meu nome e o meu número. E aí, no final, aparecia minha cara. E aí, claro, eu não dei nenhuma... eu não deixei ele por isso, eu pus lá, fiz o comentário falando que pus lá e denunciei o YouTube, né, no YouTube. E aí, tirou. E aí, ele colocou de novo, só que ele colocou de novo só com o meu nome, e não tem eu. E aí tem ele falando ali um monte de coisa para outros políticos, e não para mim. É porque não deve nem, né, me conhecer. Não sei se ele me conhece, não sei se ele me viu. Acho que ele me viu meu nome e colocou lá. Então, não deve... E outra coisa que eu acho que é importante, né, é o do meu cabeça de chapa, que ele não falou o que foi. Eu tentei, foi numa entrevista, perguntaram para ele não falou, ele falou que ele não ia repetir, mas ele sofreu ataques racistas, né, no começo da semana, e ele foi na delegacia, né, fazer um BO contra esses ataques. Então, para você ver aí como aqui tá sendo esse... É difícil porque se a gente está vivendo uma época em que a gente depende das redes sociais para poder se comunicar, e aí então vem essas pessoas em peso, espalhando mentiras, se perde muito tempo respondendo, desmentindo essas pessoas, é um tempo que inclusive poderia ser dedicado a falar de um projeto, de uma cidade viável da coexistência, que é o que você está falando, né? É possível a coexistência, é possível haver uma cidade mais humana. E é um tempo, uma energia enorme que se perde. E eu acredito que tem a ver com isso. Eles sabem que é disso. Então a ideia é tentar desfocar. Mas acredito que mais do que nunca a justiça está sendo mais rápida. A gente vê, por exemplo, no caso da candidatura do Guilherme Boulos, como está sendo rápido no sentido de mandar retirar ataques, fake news e etc. Então, é um período de pós-verdade, afinal de contas. E somente a educação pode trazer uma nova possibilidade para a gente nesse período, não é mesmo? E sobre educação, a coisa da zona verde, a necessidade artificial que está se colocando de que voltem às aulas normalmente nesse período. Como que é para você a sua visão sobre a educação nesse período que a gente está vivendo, nesse período delicado? Primeiro eu quero comentar que você comentou, né, de outro candidato, o Russomano, ele tentou direito de resposta às denúncias do Orlando, e ele não teve, não foi aceito, né? Então, para você ver que o Russomano, ele falou mal de tem uns faróis aqui que estão com o negócio da consciência negra, e ele falou mal, e o Orlando denunciou. E o Russomano tentou direito de resposta e não conseguiu. Então, pelo menos a justiça está dando certo. E aí, vamos para a sua pergunta, né, da escola. Eu fiz parte, quando estava tendo, né, as audiências públicas e a votação aqui na prefeitura da volta às aulas, do Bruno Covas, que ele tentou trazer a volta às aulas, né, tentou e conseguiu, infelizmente. E eu fiz parte da oposição, tanto que teve o Escola Sem Covid, que foi um movimento mobilizado da UJS, da Uni, dos estudantes, que eu também participei virtualmente,
por conta da pandemia também, né? Que foi mais quando estava mais pesado, né? Na quarentena. Então, e aí eu fui vendo isso e eu fui contra totalmente. Eu acho que eu concordo totalmente com o Orlando e com as pessoas que estavam conversando nos grupos dessa escola sem Covid, que é só voltar às aulas depois da vacina. Porque o estudo a gente recupera. Eu até conversei com um rapaz que ele falou que é dos movimentos estudantis no meu Insta, que ele falou, a gente pensa como estruturar, faz 2 anos em 2 anos letivos em um só, ano que vem, faz, faz os dois juntos. Os alunos estão abertos à discussão nesse sentido, de não ter aula esse ano. Mas mesmo assim eles querem voltar. E também é ilógico, porque eles queriam que voltasse em setembro. Aí depois aprovou na Câmara, né? Ficaram todos felizes, a oposição, ficou tudo feliz que a escola sem Covid não deu certo. E aí o Bruno Covas falou, não, vamos em outubro. E aí agora voltou em novembro. Então, pra você ver como... Por que não fez de uma vez, né? E não faz o menor sentido, porque você vai voltar em novembro, agora no fim do ano, assim, voltar para acabar e já. Né, não faz o menor sentido mesmo. Era mais fácil a gente realmente organizar direitinho para ver a partir do ano que vem, com a vinda da vacina, como que vai ser. É uma pressa, né, de acelerar as coisas e que coincidentemente acontece na época eleitoral. Olha que coincidência, não é mesmo? Eu gostaria de perguntar sobre assim, experiência política. A gente vê, por exemplo, algumas pessoas que têm uma larga experiência na política partidária e que, em termos de contribuição para a sociedade, não significam nada. Então, você tem, citando nomes, o Bolsonaro, por exemplo, em 27 anos, ele não apresentou nenhum projeto relevante para a sociedade, não trouxe uma contribuição construtiva para ninguém. E, por outro lado, tem a população de pessoas da juventude que tem a vontade, tem garra, tem energia para tentar fazer diferente. Então, se fala assim, mas você não tem experiência. Bom, dependendo da experiência, é melhor não ter mesmo. Experiência em corrupção, experiência em falcatrua. Essa experiência ninguém precisa, né? Agora, então, como que você lida com isso? Assim, o fato de ser jovem na política e lidar com essa cobrança que existe de que porque parece um pouco aquela coisa do mercado de trabalho, né? Uma juventude que precisa trabalhar, tudo bem, a gente aceita você, a gente só quer uma pessoa que tenha 10 anos de experiência. E aí, então, fica assim, né? Como que a pessoa vai começar se, para quem está começando, é tudo muito difícil? Como que você vê isso? Eu acho que isso de ter experiência é um pouco... Acho que você tem que ter motivação. Acho que é mais importante a motivação do que... Porque, por exemplo, eu sempre tive essa motivação. Eu fiz um blog, que é o cartasociais.wordpress.com, que foi para colocar... Porque eu tinha motivação de colocar as minhas ideias, de colocar o que eu penso, de colocar conhecimento ali dentro. Então, às vezes você... vou falar, mas você não tem conhecimento nos movimentos sociais. Mas eu, por exemplo, eu escrevi livros, estou no 3º livro, indo para o 4º. Então, no livro eu fiz militância, né? No livro ali tem questões políticas, né, de luta. Então, eu acho que isso de cada um tem o seu modo de luta, é uma coisa que eu sempre pensei, né? Porque a gente fala, mas você só ficou em casa, mas você só fez pela internet. É o modo que eu encontrei de fazer a luta, né? Acho que pensar naquela... Não sei se você já viu essa série, Ela Quer Tudo, né? Que ela faz uma luta ali. Ela faz um movimento que ela sofre um assédio na rua e aí ela faz um protesto nos muros. E o protesto dos muros ficou mais famosos do que as próprias artes dela. Por quê? Justamente por isso, porque é uma luta, é um movimento que ela fez e não faz parte de nenhum movimento social, de nada ali, mas ela faz parte da cultura, faz parte dessa... Ela tem essa motivação para a luta. Gostaria de relembrar aqui uma entrevista que eu fiz com o Sérgio Graça, que ele tem um canal no YouTube onde ele fala sobre racismo.
E uma das coisas que eu aprendi nessa entrevista sobre lugar de fala, que não é sinônimo de lugar de cala, mas sim a possibilidade de haver um lugar de escuta. A gente briga, as pessoas lutam por um lugar de fala, e a gente também deveria ter uma luta por um lugar de escuta, de ouvir o outro lado. Então, falar de racismo não basta ser, não achar correto, tem que ser, é necessário que se coloque como antirracista. Então, nesse sentido, eu gostaria de abordar aqui um dos seus livros, que eu gostaria que você falasse sobre o lugar de fala, o lugar de escuta, como que é para você a possibilidade de escrever? Essa pergunta é sempre, né, desse livro, até por conta de eu ser um homem branco falando sobre racismo. Eu acho que é muito importante sempre trazer isso, porque muita gente vai falar, mas você não... E é isso que você falou. Eu cito até a Alessi Brandão na campanha dela, né, que não importa não importa não ser racista, é importante ser antirracista. E para ser antirracista, a gente precisa escutar, né? A gente precisa entender o outro. E esse meu livro faz esse movimento. Tanto que a maioria da bibliografia é de negros, né? Tem muitos, né? O Kabengele Mudanga, se eu citar todos, Jamila Ribeiro, tem vários autores negros. Tem até diretores de filme negros que eu vejo, eu faço uma análise de audiovisual para poder entender, porque eu não tenho essa vivência eu nunca sofri racismo, nunca sofri, né? Nunca falaram nada para mim de racismo. Então, para entender isso, eu precisei ver filmes de pessoas que entendem sobre isso. E é esse movimento que a gente precisa fazer na nossa sociedade para ser antirracista, né? A gente precisa, e é uma coisa que eu até trago, acho que é legal trazer, do comunismo, né? Porque não adianta só o negro falar de racismo. Para a sociedade mudar essa estrutura racista, a gente precisa que todo mundo fale de racismo, né? A gente precisa, mas a gente tem que saber o nosso lugar. O lugar do negro é falar, eu sofro racismo, é isso que acontece comigo, a realidade dele, mostrar para a gente a realidade, o nosso papel é escutar essa realidade, introjetar e mudar nossas atitudes, porque é assim que a gente faz uma sociedade mais igualitária e com menos preconceito. E isso é muito bonito, porque é como vozes num coral, não é mesmo? Se a gente deixa, se a gente não se preocupar com o racismo porque não somos negros, se não nos preocuparmos com a população LGBT porque não somos LGBTs, ou porque não nos preocuparmos com os idosos porque não somos idosos, isso é uma forma de separatismo, uma forma das pessoas não unirem forças e daqui a pouco chega a cada um de nós, a injustiça chega a cada um de nós. Então, é nesse sentido que eu pensei nessa pergunta para você. Inclusive, eu estou para receber, ainda não recebi o seu livro, eu quero muito ler, e já faço até um pré-convite para depois que eu receber o livro e lê-lo, para que a gente possa debater assim mais profundamente sobre ele, sabe? Você pode, inclusive, passar o nome para os nossos, para as pessoas que estão assistindo aqui? Claro, importante. Até porque ele está com 50% de desconto na editora Cotter, por conta da festa do livro da USP. Ele se chama Racismo e Relações Sociais Brasileiras. Justamente, eu estava até percebendo hoje, numa entrevista que eu fiz anteriormente, que como o título desse livro tem tudo a ver com ele, né? Que é Entender o Racismo por meio das Relações Sociais do Brasil. Que é justamente isso que eu faço ali, é esse movimento que eu trago. Então, ou seja, a política ela se faz a partir da militância em todas as suas formas. Então, estar aqui, por exemplo, meu pai tem 93 anos de idade, então eu tive que evitar o máximo possível ter contato externo por conta do fato de ter um pai idoso que está na população de risco. Mas isso não significa que eu não tenha feito do lado de cada tela a minha forma de militância. Então, existem várias formas de militância e nesse sentido, eu gostaria de pensar agora aqui com você uma autocrítica em relação à esquerda. Existe uma expressão que eu já ouvi algumas vezes, assim, esquerda cirandeira.
E, assim, isso me tira do sério, sabe? Porque quando a gente pensa nessa coisa de esquerda cirandeira, a ciranda, ela é uma cultura regional brasileira, e a cultura regional brasileira, ela sofre muito preconceito, sofre muitos ataques, e a gente tem Lia de Itamaracá, que é uma das grandes estrelas da nossa cultura nacional, que canta cirandas. E quando as pessoas formam uma roda, dizem que ninguém solta a mão de ninguém. As pessoas formam uma roda, ninguém solta a mão de ninguém e fazem uma ciranda. E a ciranda, ela é o quê? A possibilidade da coexistência, da diversidade, pessoas que talvez não se conheçam e que dançam no mesmo ritmo. Então, eu gostaria de perguntar para você sobre essa necessidade de reinventar, de reinvenção da esquerda, no sentido de não alimentar picuinhas, mas de alimentar aquilo que nos une. Qual que é, antes de perguntar para você sobre uma autocrítica necessária para a esquerda, eu vou ler aqui um comentário aqui. Todos deveriam ler esse livro. Ele mexe com a nossa essência. Então, acho que é bonito ouvir isso, não é? Você que é pai desse filho, não é isso? É muito bonito saber disso, né? E eu gostaria de perguntar para você sobre essa autocrítica necessária, e não só na esquerda, na direita, mas como na vida. E o que você diria no sentido de da gente melhorar enquanto esquerda? Acho que essa relação eu entendi, eu concordo até que até porque é uma relação meio estranha, né? Você relacionar uma questão política com uma cultura, né? Uma festa social, né? Então, eu até ouvi também a questão da esquerda festiva, né? É um outro termo que utilizaram, né? Que acho que esses tipos, é bom a gente introjetar e falar por que essas pessoas estão falando isso. Acho que é importante a gente entender o porquê que eles estão vendo desta forma, até porque existe um movimento que aconteceu comigo, que eu até fiz um vídeo esses dias, mas vou postar depois, que a gente entende, a gente tem realidades diferentes. Por mais que a gente seja de esquerda, a gente tem realidades diferentes. Eu, no colégio, só convivia com pessoas de classe média como eu, né, ali. Eu sou do bairro de Pinheiros, então eu convivia com pessoas dessa forma, mas eram de esquerda. Eles pensavam num mundo melhor, nessas coisas da esquerda, né. Já depois, quando eu fui para a FESP, para a minha faculdade, foi totalmente diferente, porque eu não convivi só com gente de classe média, eu convivi mais com pessoas da periferia mesmo. E aí muda a sua realidade, você vê como que a esquerda, ela acaba não conhecendo. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ter esse movimento até por isso que eu me filiei ao PCdoB, que é esse movimento de conhecer novas realidades. A gente tem que, por mais que, né, você tem sua forma de militância, pelo menos vá conhecer. Nem que você vá ver um vídeo para entender como que é a vida na favela. Nem que você vá, sabe? Eu acho que é importante a gente entender. Nem que você vá num barzinho no próprio bairro de classe média que você vive, e aí tem uma pessoa que vem do Grajaú, você queira conversar com essa pessoa, querem ouvir essa pessoa. Eu acho que é isso que a gente perdeu com os anos da esquerda. Eu acho que a esquerda acabou perdendo muito isso. O PCdoB percebe muito isso, por isso que abriu o movimento 65, esse tipo de coisa, que é o quê? Justamente esse movimento de voltar às bases da esquerda de escuta, né? Gostaria de aproveitar para comentar aqui que o seu partido, o PCdoB aqui de Campinas, está apresentando a primeira candidata, mulher negra, a prefeita da história da cidade. E Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Então, isso é bem interessante de se destacar. Afinal de contas, é uma cidade que também tinha tudo para ser... Na verdade, Campinas era para ser como São Paulo, mas por questões, por uma pandemia que houve na cidade, uma parte da população foi embora da cidade e acabou que não teve essa possibilidade de crescimento. Mas
o PCdoB para você, ele significou essa porta aberta para a militância política. E eu gostaria de perguntar para você como que você entende o comunismo enquanto uma referência para a política atual, no sentido de uma sociedade melhor. Afinal de contas, algumas pessoas que falam, assim, tipo, quando vão criticar o PCdoB, falam, mas é comunismo, essa coisa tão antiga. Então, existe essa... O que você diria para essas pessoas que acham que comunismo... acreditam nos fake news, né, da vida? Há comunistas que comedores de criancinhas, né? Se fosse possível chegar até essas pessoas e conversar com elas e dizer que não é bem assim, o que você diria? Primeiro, eu acho que é muito importante, né, a candidatura da doutora Andressa. É a Alessandra Ribeiro, aqui de Campinas. Alessandra, a doutora Alessandra. Eu fiz uma live com ela, eu acho muito importante, eu acho que ela é uma pessoa que sabe muito sobre a questão racial. Eu acho que é muito importante que a gente tenha negros nas prefeituras, né, tanto na majoritária quanto na vereança, que tenha o Orlando aqui em São Paulo, que tenha a Andressa aí, a Alessandra aí em Campinas. E aí, nesse sentido... Ixi, Maria, agora, nesse sentido que você falou, né, Ixi, agora... Que aí eu... chegar, como se fosse possível chegar até essas pessoas e dialogar, no sentido sim. Olha, comunismo não é isso que você está pensando, não é esse bicho de sete cabeças, no sentido de ideais comunistas que pautam a sua militância também. São duas questões em uma. Ok. Trouxe da Alessandra, tudo. Ela é como uma referência, né, de uma a primeira candidata mulher negra na cidade de Campinas, né? Isso é uma coisa importante. Sim, muito. Então, primeira coisa que eu falo quando falam isso para mim é que de que comunismo estamos falando, né? Porque nós tivemos governos comunistas como a União Soviética, nós temos a China, né? Temos temos Cuba, que também está se abrindo, né? E a gente nunca teve o comunismo como ele é na teoria. Então a gente precisa separar essas duas coisas. A gente precisa separar. É isso que eu sempre digo. A gente precisa separar. Sabe que as pessoas hoje em dia elas não querem escutar isso, né? Você tenta explicar o que é comunismo, as pessoas não querem ouvir o que é, não querem. Mas é muito importante entender. Esses dias eu tive um debate com uma menina do PSDB e eu falei para ela, não, você tá tendo... Eu até fiz uma brincadeirinha para ela que ela tá virando comunista, né, do PSDB. Por quê? Porque ela começou a falar dessa união das pessoas, né? Dessa unificação LGBT, dessa unificação das pessoas para não se verem, que todo mundo tem que se ver como igual, todo mundo tem que se entender. Aí eu falei para ela, então, você é comunista, né? Porque é isso o comunismo, né? Trazer essa igualdade, trazer para que todo mundo se respeite e tenha uma igualdade entre a nossa sociedade, entre o nosso... Então, eu acho que é isso que eu quero trazer, né? Eu acho que é importante que a gente sempre esteja falando isso, né? O Orlando sempre traz isso nas entrevistas, nos debates. Então, é muito importante a gente mudar essa visão do comunismo, porque o comunismo ninguém comeu criancinha, então ninguém fez essas coisas, por mais que tenha tido governos autoritários, né? Até é uma coisa que eu concordo com o Orlando e até falo de novo, todo mundo erra. Nós tivemos governos capitalistas de direita, liberais. Não, na verdade, acho que um exemplo melhor é quantos governos neoliberais já não caíram? Quantos governos neoliberais já não foram errados? Né? Tanto que o neoliberalismo está morrendo. O que está vivendo agora é o liberalismo. Então, para você ver o que é. E o liberalismo ele anda de mão dadas com a privatização, e a gente vê que a privatização não é essas mil maravilhas que se pretende vender, não é mesmo? Eu já vi uma crítica dizendo assim, mas o Estado não deveria se meter nisso, porque é um aventurismo por parte do Estado que ele dá uma de somos empresários também, sabe? E no sentido de passar para empresários competentes,
que cuidem de setores que o Estado não deveria se meter. Essa é uma crítica que eu vi. Mas, já colocando aqui, porque nossa live, nossas regras, eu vou também dizer aqui meu ponto de vista. Se isso fosse verdade, a gente não veria o que aconteceu com relação à Vale do Rio Doce. Na verdade, não é mais Vale, porque o Rio Doce já não existe mais. Então, assim, a gente vê o que está acontecendo em relação ao apagão que está acontecendo no Brasil, ou seja, coisas que já eram para estar completamente superadas. Então, existe uma certa idealização de que a privatização seria a solução dos males. Então, eu gostaria de perguntar para você sobre como desmistificar isso e como fortalecer para que o Estado realmente seja capaz de se responsabilizar para que as pessoas tenham condições, acessos ao quê? A uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, todas as moradia de qualidade, que foi tudo isso que essa pandemia jogou na nossa cara. Se fosse acessível para as pessoas terem uma educação, uma escolaridade, uma saúde de qualidade, talvez não houvesse mais de 160 mil pessoas mortas. Sim, eu sempre penso, quando falam isso, né, eu sempre penso numa frase que eu aprendi na faculdade quando eu estava lendo o Gessé de Souza, que o Gessé fala que o Brasil, ele não acredita no Estado, mas acredita no mercado. O brasileiro, ele acredita que o mercado é o salvador da pátria a todo momento. Né? Vamos lembrar que na história do Brasil, quem trouxe o mercado e quem trouxe o capitalismo para o Brasil foi o próprio Estado. Né? Nós temos um Estado paternalista. Né? Nós temos um Estado que ele sempre salva, né, as pessoas. Quem mais ajudou a Fiesp quando estava nascendo, quando estava naquele boom, foi o Getúlio Vargas. Então, como é que você vai falar? Né? A gente tem um candidato aqui em São Paulo que fala que o Estado não faz milagre. Né? Não, é o contrário. O mercado não faz milagre. O próprio Adam Smith, teve uma vez até que eu estava num grupo discutindo exatamente isso, e aí falaram assim, mas isso você só lê Marx, não sei o quê. Aí eu fui lá e pus a citação do Adam Smith, e o cara saiu do grupo. Então, assim, para você ver, até o Adam Smith, que é o pai dos liberais, falava que quem regulamenta o mercado é o Estado, porque o mercado ele vai ter um momento que ele não vai. Então, a gente precisa ver as coisas com base teórica, né? Por mais que tenha que sair disso, a gente tem que ver. É só ver a história do Brasil, é só ver. Tanto que eu vejo esse candidato aqui do Brasil, aqui de São Paulo, falando essas coisas, de que o Estado não faz milagre, de que o Estado tá. Não, o Estado faz. Não é que ele não faz, não é que ele faz milagre. É que o Estado, ele pode gerar dívida. O Estado, ele consegue viver de dívida. Até porque se você lê Keynes, né, o Keynes fala exatamente isso. O Estado, ele vive de dívidas. Então, e o mercado não vive de dívida. Você vê, o Ike Batista faliu, o outro lá faliu. Então, o mercado, ele falha e não tem mais de onde tirar a reserva. O Estado tem. Então, a gente precisa desmistificar isso, entender a história do Brasil, até porque é diferente você ver o Brasil e ver os Estados Unidos, por exemplo. Por mais que a crise dos Estados Unidos de 2010 foi salva pelo Estado também, porque o Obama ele imprimiu moeda para poder salvar. Né? Então, você vê como tem um monte de lugar isso. Né? O milagre, chamado milagre econômico, só aconteceu graças ao investimento pesado do Estado na infraestrutura e que depois acabou sendo utilizada pelo mercado. Recentemente, a gente tem o caso, eu não vou me lembrar do nome da praça agora, que a memória não me ajuda. Uma praça que passou por uma reforma em São Paulo, recente, uma praça que é um cartão postal, e que a gente poderia tirar o R e colocar um D no lugar, porque ficou uma deforma da praça, uma coisa absurda. Ela era linda, tinha bastante verde, árvores, era uma coisa maravilhosa. Ficou horrível, gastou-se dezenas de milhões de reais para fazer essa reforma e agora vai ser entregue para iniciativa privada por um valor muito menor. A gente já está quase caminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria que você comentasse isso. Isso é um movimento que acontece muito em São Paulo. Né? Isso não é nenhuma surpresa. Quem se assustou, falou, nossa, me espantei porque fizeram isso.
não deveria, porque, por exemplo, a própria Paulista que você falou, né, ela era um lugar lindo, cheio de casarões. O último casarão que está lá é a Casa das Rosas. E anteriormente tinha um casarão que era muito mais histórico, que é a Casa dos Matarazzo, que foi demolida para se construir um shopping. Então, para você ver, só está se concretizando isso. A questão do São Paulo quer ser, né, quer se modernizar, em vez de manter a sua história, tenta destrói ela. Né? Então a gente tem que. Eu vi um candidato também a prefeito aqui falando a favor disso. Não, a gente tem que manter a história. Por que não tem lugares aqui, a Faria Lima, por exemplo, é um lugar que é parecido com a Paulista e que não tinha casarões, ela foi construída diretamente com esses prédios. Então, mantém-se isso, mas tem que se manter a história. Daqui a pouco São Paulo não vai ter mais história para contar. A gente só vai ter lembranças de fotos, entrar no barzinho e ver as fotos de como era, né, o lugar, e não vai ver o lugar, não vai visitar esse lugar. Então, eu fiquei muito triste, né, com essa mudança. Eu achei que era uma revitalização. A gente precisa deixar bonito o lugar, né, deveria ser uma reforma e não uma mudança, né, totalmente, né, porque desestruturou totalmente o lugar, né? E E no ainda caso, mais perdão. é uma fonte, virou uma fonte. A praça inteira é o Anhangabaú, se chama Vale do Anhangabaú. Agora vai ser Fonte do Anhangabaú, né? Porque montou uma fonte ali. Até eu pensei, pelo menos dá para ir tomar um banho e tal, né? Se refrescar no calor, porque só isso. De resto. Nesse sentido, assim, Campinas e São Paulo foram para o mesmo lado, porque Campinas também tem assim essa característica de ter uma desvalorização do que é da história da cidade. Recentemente, por exemplo, houve um casarão aqui da Avenida Júlio de Mesquita, que é uma avenida importante aqui da cidade. Tinha um casarão antigo muito bonito, conservado em perfeito estado, e aí ia ser tombado numa segunda-feira. O proprietário, por ter contato com pessoas da prefeitura, ficou sabendo na sexta. No sábado, de sábado para domingo, o prédio, a casa foi para o chão. Quando foi publicado no Diário Oficial que ia ser tombada a residência, já não existia mais. E hoje é um hotel, e a construtora agradeceu, ficou muito feliz com isso, com certeza. Então, destruição da memória para valorização, né, para especulação imobiliária. Então, com tudo isso, eu gostaria de, antes de encerrar a entrevista com você, perguntar para você se você tem que palavras de esperança nesse período de neofascismo que nós estamos vivendo. Não é exagero falar isso. Gostaria de perguntar para você também se tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado. Eu estava lembrando aqui, eu não sei se eu posso falar o nome dele, desse candidato, que ele, num debate que eu vi ontem, eu mamãe falei, no debate ele falou para as pessoas serem contra os tombamentos históricos. Ele falou ontem no debate exatamente isso. Porque os tombamentos históricos proíbem você de mexer na sua casa. Né? Então, para você ver. Então, E a mensagem de esperança, eu acho que é a esperança que eu trago no meu livro, que é a ideia que eu tenho do bolsonarismo. A gente viveu muitos anos com a democracia racial, com essa questão de o brasileiro é feliz e não tem problemas, não tem fascismo, não tem racismo, não tem LGBTfobia, não tem todos esses ismos, né? E o bolsonarismo escancarou tudo isso. E aí, trazendo Durkheim, né, pensando numa biologia, pensando num médico, né, para você saber se uma pessoa está doente, ela tem que tossir, ela tem que fazer isso, né? Ela tem que. E aí a gente descobriu essa anomalia, né? Essa anomalia que é o bolsonarismo. E aí da nossa sociedade, né? Vamos dizer de uma outra forma, essa disparidade, né? Essa questão que se soltou, né? Já existia, mas que se escancarou ali, né? E
Isso é muito importante, porque você se escancarando, quando você descobre, é que você vai poder tratar. Né? Então, essa é a minha esperança, né? Eu trago até nesse meu livro, Racismo e Relações Brasileiras, Relações Sociais Brasileiras, que é exatamente essa ideia de bolsonarismo, esse movimento de que eu acredito que a gente vai ter agora isso, de que, porque a pessoa batendo no peito, sou racista mesmo, e é a mesma pessoa que dizia antes que não existia racismo. Então, a gente está falando, então existe, então vamos combater. Aí, vamos combater esse racismo aí. E aí vamos mudar essa sociedade. Nesse sentido, eu até acho melhor quando as pessoas falam, jogam para fora o seu racismo, porque se as pessoas ficam escondendo e se elas se sentem oprimidas, aí quem vai abrir as portas para elas vão ser as Ku Klux Klan da vida, e aí então, ao invés de colocar as coisas ao sol para a gente poder desmistificar de vez, eu acho que talvez seja esse o caso. É como um câncer, né? Eu não sou médico, mas eu sei que o câncer silencioso, aquele que não apresenta sintomas, ele é o mais perigoso. Então, assim, antes de tratar, para fazer tratamento de quimioterapia, ele mostra os sinais. Então, a nossa sociedade, ela está dando sinais desse câncer que é o neofascismo, e esperamos que, a partir dos resultados que a gente está vendo, que esse luto coletivo que talvez não seria necessário se tivéssemos um presidente da República. Então, esperamos que a partir dos próximos anos a gente possa superar isso e realmente fazer valer a frase de que ninguém solta a mão de ninguém. Olha, Danilo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui hoje. Eu vou pedir para você a gentileza de depois passar para mim os links necessários para as pessoas que vão assistir essa entrevista possam ter contato, seja com os livros que você escreveu, com o seu blog, para que, enfim, a gente possa unir forças. E já fica aqui um pré-convite para uma outra entrevista que eu quero fazer especificamente sobre o seu livro. Perfeito. Vai ser muito bom. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que é importante a gente sempre estar mostrando nossas ideias, né? Sempre trazer novas ideias para as pessoas, trazer para esse seu canal, né, para as pessoas, e também trazer para o meu, né? Nessa entrevista vai mostrar também os seus pensamentos para o meu lado. Então, acho que a gente precisa se unir. É isso que a Frente Ampla do PCdoB traz, e que a gente precisa, a esquerda precisa, e que quem é democrático, não só a esquerda, né, quem é democrático precisa fazer. Então, esse movimento é muito importante. Por isso, eu agradeço muito também. Eu que agradeço. Vamos chegando ao final, a parte mais triste da entrevista, que é quando eu tenho que apertar o botãozinho aqui, mas para as pessoas que chegaram do meio para o fim aqui, não se preocupem, porque ela vai ficar totalmente disponível aqui para vocês. E é isso mesmo. Uma ótima tarde, fim de tarde para todo mundo, e até a próxima.